Uma das perguntas que me costumam fazer é se eu choro a ler livros. E a resposta é sim, eu choro com algumas leituras e é precisamente sobre os livros que já me fizeram chorar muito que eu vou falar no vídeo de hoje. Olá a todas e a todos, o meu nome é Catarina e esta é a Farmácia Literária. Sejam como sempre muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo. E como eu disse lá na introdução, hoje vou partilhar convosco os livros que já me fizeram chorar. É verdade, eu sou uma pessoa que se emociona a ler determinados livros e é muito curioso porque, por vezes, eu não choro com aqueles livros que, teoricamente, seriam mais propícios a. Em contrapartida, eu choro com livros que, à partida, não nos dão motivos para isso. E é precisamente isso que eu vou partilhar convosco. De ressalvar desde já que, por vezes, alguns destes livros fizeram-me chorar pela história em si, outros fizeram-me chorar de raiva, de revolta, daqueles livros que nos dão aquela ganas de destruir qualquer coisa e que essa emoção acaba por se manifestar através das lágrimas. E outros livros com os quais eu chorei por pena de ter acabado, de ter chegado ao fim, das personagens terem morrido, enfim, aqui diferentes tipos de a mesma emoção, mas manifestada de forma diferente e por motivos diferentes. Mas chega de conversa e vamos então para os livros que me fizeram chorar. E o primeiro deles é 100 Anos de Solidão. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que este é um dos meus livros da vida. Temos ali a Freddy. Se não o livro da minha vida, é o livro que eu já li mais vezes. Finalmente vamos ter a série de 100 Anos de Solidão. Só espero que não manchem a memória desta obra. Estou com medo da série. Estou muito expectante, mas também estou com medo. Vamos ver. Eu já vi o trailer e até gostei, mas vamos ver. E porquê eu chorei com 100 Anos de Solidão? E emociona, mesmo já depois de reler tantas vezes, continuo a emocionar-me. Esta é daquelas obras que eu choro porque chegou ao fim. Porque vou ali acumulando as emoções e quando termina eu emociono-me quase sempre. É uma obra, é um clássico da literatura, uma obra que é amada por uns e odiada por outros. É realismo mágico puro, por isso é que tantas pessoas não gostam. E é a pérola, digamos assim, deste género literário, escrita pelo Gabriel Garcia Marques, que dispensa apresentações. E lá está, esta é uma obra que me fez chorar, precisamente por chegar ao fim. Porque eu não queria sair desta obra, eu não queria despedir-me destas personagens, eu não queria sair deste mundo tão peculiar, da companhia destas personagens que ora nos fazem rir, ora nos fazem chorar, ora nos fazem sentir raiva, desespero, enfim. Toda esta obra é um rol de emoções e é por isso que eu gosto tanto dela, é por isso que é a obra da minha vida e é por isso que me faz chorar, mesmo depois de a ter relido tantas e tantas vezes. É uma obra ímpar. É uma obra ímpar. E se vocês não leram, leiam. Talvez eu vos volte a desafiar para ler esta obra lá para
Vamos ver, vamos ver. Mas 100 anos de solidão fez-me chorar. E, continuando aqui por aquelas latitudes hispano-americanas, outra obra que me fez chorar e que me fez ter uma crise de choro em pleno comboio, rodeada de gente, foi A Casa dos Espíritos de Isabel Allende. Eu adoro esta obra. É também um clássico da literatura. É também uma obra que tem aqui realismo mágico, embora um realismo mágico diferente dos 100 anos de solidão. É Isabel Allende no seu melhor, esta autora de quem eu tanto gosto também. E eu chorei a ler A Casa dos Espíritos. Chorei com determinado acontecimento. Chorei no final. Chorei de tristeza. Chorei com a perda de algumas personagens, com o que aconteceu a algumas personagens. Nós temos aqui A Casa dos Espíritos. É a história de uma família. Temos aqui uma família de mulheres muito, muito, muito especiais. Principalmente aqui a Clara, que é uma das minhas personagens preferidas de sempre. E A Casa dos Espíritos é esta saga familiar que atravessa aqui o período da ditadura também no Chile. E temos aqui três gerações de mulheres muito corajosas, de mulheres muito peculiares, de mulheres com muita garra, com muita força, com muita resiliência. A Clara, a Branca e a Alba. E eu chorei muito com A Casa dos Espíritos. Chorei muito com a história destas mulheres e é sem dúvida também uma das obras da minha vida e também me fez chorar muito. Outra obra que eu também não tenho aqui que me fez chorar tanto, 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 tanto e curiosamente só me fez chorar na segunda vez que eu li, porque a primeira vez que eu li era muito novinha ainda, era adolescente, ainda não tinha as emoções no sítio certo, digamos assim, mas eu reli esta obra, creio que há 2 ou 3 anos, para participar no projeto em setembro Lemos Brasil, da nossa querida Ana Lopes, e estou a falar do Meu Pé de Laranja Lima, de José Mário de Vasconcelos. Na história deste Zezé, este personagem tão querido, tão traquinas, mas com um coração do tamanho do mundo. E eu chorei muito no final desta obra, quando fiz a sua releitura, porque nós temos aqui a história de um menino, Zezé, que é um menino muito traquinas, muito rebelde, mas um menino muito carente de amor e de afeto, que não lhe é dado pela própria família e que ele vai encontrar junto de outras personagens, nomeadamente junto de uma personagem em particular. E toda a história é triste, apesar de termos aqui as peripécias e as traquinices do Zezé. Temos também aqui esta falta de amor e de afeto. Temos aqui a violência que este menino sofreu, as cargas de pancada que o pai lhe dava. E tudo isso me tocou bastante. E depois, quando finalmente parece que as coisas estavam a compor, acontece aqui algo que deu cabo de mim e que me fez chorar, mas chorar muito, chorar ao ponto de eu soluçar e de não conseguir parar, gente. Uma coisa inenarrável mesmo. Eu chorei muito, muito, muito com este Pé de Laranja Lima. É uma pérola da literatura brasileira. Se vocês ainda não leram, leiam, porque é impossível
não nos emocionarmos com a história deste menino, com este Zezé, é maravilhoso. Preparem os lenços de papel, preparem os Kleenex, porque esta obra dá cabo de nós, mas é muito, muito boa mesmo, apesar de ficarmos completamente destruídos no final. E eu fiquei completamente devastada com esta obra e não sei se quero reler, não sei, porque realmente mexeu muito com as minhas emoções. Outra obra que eu li muito, muito, muito recentemente, e vou deixar aqui o card para o vídeo de opinião, foi a Sinfonia em Branco, de Adriana Lisboa. Eu tive uma crise de choro em plena viagem de carro. Eu tinha estado a ler esta obra e depois fui para o carro e chorei. Não me aguentei. Tive ali uma crise de choro por conta do que está aqui. Esta obra é muito bonita. Está escrita de uma forma muito bonita, mas é uma obra muito dura, muito crua. Aborda aqui uma temática muito sensível que a mim me destrói sempre que eu me deparo com ela. E então a história destas duas irmãs, da Clarice e da Maria Inês, tocou-me bastante. A forma como a vida destas duas meninas é destruída tão cedo e a forma como esse acontecimento nauseabundo destrói a infância delas e acaba por condicionar toda a sua vida, toda a sua vida adulta e as escolhas que elas fazem e o peso e a ferida gigante que elas vão carregar para toda a vida fez com que eu me emocionasse muito e que chorasse muito. Depois tem aqui passagens que destroem o nosso coração. É aquela dor bonita, bonita no sentido de literário, sabem? Porque o que está aí é tudo menos bonito, mas a forma como esta dor está escrita e descrita de uma forma tão poética, tão simples, tão visceral, emocionou-me bastante e eu chorei muito, muito com esta Sinfonia em Branco, que é Prémio José Saramago, e se tiverem curiosidade vão lá espreitar o vídeo de opinião. Outra obra que me fez chorar, e eu não estava à espera que esta obra me fizesse chorar de todo, quando comecei a ler e quando estava a fazer a leitura, foi o Quantos Ventos na Terra, da Maria Isaac, nossa querida Maria Isaac, de quem eu tanto gosto. Esta obra fez-me chorar no final. Foi o final que me fez chorar. Por um lado, por causa de um acontecimento aqui no final, que eu não estava à espera. E foi uma facadinha que a Maria Isaac me deu aqui no coração. Porque eu não queria que isto tivesse acabado assim. E também me fez chorar pelo facto de me ter de despedir destas personagens. Esta é a terceira obra da trilogia, que é composta por Onde Cantam os Grilos e por O Que Dizer das Flores, que também tem vídeo de opinião aqui no canal, cada uma destas obras. Esta obra fez-me chorar no final. Não foi um choro copioso, mas eu lacrimejei ali um bocadinho, porque eu não queria que tivesse acontecido o que aconteceu aqui no final. E também não queria deixar muito ver que é o vilarejo onde ocorre esta e as outras histórias da trilogia, e eu não queria sair de lá. Eu queria ficar lá para sempre. Não queria voltar à realidade. E foi por isso também que eu me emocionei muito com esta obra e vou deixar também aqui o card para o vídeo de opinião da mesma.
As mais belas coisas do mundo, do nosso Walter Ugumem, uma obra ilustrada muito bonita. Eu só vou dizer uma coisa. É a história de um avô e de um neto. Isto, para mim, já é requisito mais do que suficiente para eu chorar copiosamente. Eu não consigo controlar-me sempre que há uma história entre avós e netos. Principalmente esta história me faz lembrar automaticamente da minha relação com o meu avô, principalmente. E eu não consigo não chorar sempre que assim é, porque me lembra a minha infância, lembra-me os momentos felizes que eu vivi, faz-me ter muitas saudades. E eu já li esta obra mais do que uma vez e choro sempre. Aliás, quando eu tenho muitas saudades do meu avô, eu leio esta obra para expiar a saudade e para limpar a saudade através das lágrimas. E é uma obra muito bonita, muito tocante, de amor, de puro amor entre um neto e um avô. E se vocês ainda não leram, leiam e chorem muito como eu choro de cada vez que a leio. Outra obra que me fez chorar, e aqui fez-me chorar de raiva, de revolta, de sentimentos muito maus que eu senti. Passa aqui a redundância e estou a falar de Se Isto É Uma Mulher, da Sarah Hell, um valente calhamaço. Diria eu que de leitura obrigatória, é uma não ficção. No fundo é um relato de mulheres que estiveram no campo de concentração feminino de Ravensbrück. Eu não sei ler isto, gente, mas pronto. É não ficção. Temos aqui testemunhos quer de mulheres que sobreviveram ao campo, quer de outras mulheres que não sobreviveram. É uma obra muito dura. Não é para toda a gente, porque esta obra é gráfica, ou seja, são descritos aqui os horrores, as atrocidades a que estas mulheres foram submetidas. E isto aconteceu, ou seja, não é uma história, é a história, a nossa história enquanto humanidade. É aquilo que de mais monstruoso há no ser humano e naquilo que ele é capaz de fazer a outro ser humano. E é aqui pura violência, pura monstruosidade contra mulheres e contra meninas e contra bebés. É horrível o que aqui está descrito. E lá está, eu senti muita raiva, náusea física mesmo. Eu tive de parar muitas vezes para respirar, para ir fazer alguma coisa. Já li há muitos anos esta obra, mas lembro-me como se fosse ontem que eu tivesse lido. E eu chorei de raiva mesmo, de raiva, sabem? Quando vocês precisam de libertar aquilo que estão a sentir, porque a maldade humana não tem limites, de facto. E isto aqui é a prova disso. Portanto, foi um choro diferente, um choro muito duro, de muita raiva que eu senti. Outra obra agora, ainda aqui na temática da Segunda Guerra, que eu também já li há muitos anos, e que eu chorei na altura. Provavelmente hoje em dia não iria chorar com este tipo de obra, mas eu já li há muitos, muitos anos.
o Rouxinol de Christine Hanna, eu chorei com esta obra, principalmente ali mais no final. Nós temos aqui a história da Isabel e da Viane, que são duas irmãs, que eu creio que a obra passada em França, exatamente. Nós temos então aqui as invasões nazis em França, temos aqui a resistência francesa, a história destas duas irmãs, que é bastante tocante. No fundo, aborda aqui o papel das mulheres nesta guerra, um papel que quase nunca foi reconhecido, não é? Aliás, há uma citação deste livro que me ficou sempre na memória e que é algo como: no final da guerra, os homens são medalhados, são reconhecidos, são aplaudidos, e as mulheres não têm outro remédio senão reunir os cacos e tentar refazer as suas vidas sozinhas, destruídas, sem qualquer tipo de reconhecimento, por mais e por muito que elas tenham feito e contribuído para, neste caso, para a resistência e para o combate ao nazismo. E no fundo é isto que nos relata esta obra. Eu chorei no final com algo que acontece aqui a uma das personagens na altura. Hoje em dia provavelmente não iria emocionar-me ao ponto de chorar, porque entretanto cresci, amadureci e hoje em dia o tipo de obras que me fazem chorar e de histórias que me fazem emocionar são outras, relacionadas com esta temática, nomeadamente as não ficções. Mas na altura eu chorei muito, portanto tinha de incluir esta obra aqui nas obras que me fizeram chorar. Outra obra que me fez chorar na altura e que hoje em dia provavelmente isso não iria acontecer, não sei, foi Catarina de Bragança, um romance histórico da Isabel Stilwell. Eu também já li há muitos anos esta obra e na altura eu nem sei porque eu chorei no final, mas nem sei dizer bem porquê. Ou melhor, sei, eu chorei porque esta obra terminou. Esta obra é baseada na história da Catarina de Bragança, que foi uma mulher muito peculiar na sua época e de quem não se fala muito, apesar do papel importante que ela teve aqui nas relações Portugal-Inglaterra. Catarina de Bragança, que levou para a Inglaterra o hábito de beber chá à tarde. Nós acreditamos que o 5 o'clock tea é algo muito inglês, mas na verdade foi uma portuguesa que incutiu este hábito na sociedade inglesa. Esta mulher foi uma mulher muito corajosa para a sua época. Ela largou tudo, como era a panagem naqueles tempos, para se casar aqui com Carlos de Inglaterra e teve uma vida difícil no sentido emocional, enfim, um casamento por conveniência, mas no fundo ela gostava muito deste Carlos, que era um crápula, como quase todos são, como quase todos os reis o foram, melhor dizendo, e apesar de tudo, esta Catarina nunca deixou de ser ela própria, de ser fiel a ela própria, de se manter ela própria na sua essência. E acho que foi isso que me tocou bastante, esta personalidade dela, e que fez com que no final, quando ela já velhinha está a recordar as suas memórias, acho que foi isso que me emocionou e que me fez chorar quando a obra terminou. E por fim,
Outra obra que me fez chorar muito também, que já li também há muitos anos, foi o Extremamente Alto e Incrivelmente Perto. Aqui tem o menino do filme, que entretanto foi adaptado para cinema. Esta obra é deliciosa. Nós temos aqui então a história do Oscar, que é um menino que perde o pai no atentado às Torres Gêmeas, no 11 de setembro. E este menino é um menino peculiar, é um menino cheio de peculiaridades. Um menino muito especial que, após a perda do pai, ele vai empreender uma caça ao tesouro, digamos assim. Ele encontra uma chave que o pai lhe deixou, que ele acredita que vai abrir um cofre e que nesse cofre está algo muito precioso, um tesouro. Um tesouro que, de certa forma, lhe vai como que trazer de volta ao pai. E é uma história muito tocante. A busca deste menino por encontrar este cofre, por encontrar este tesouro, é maravilhosa e ele vai encontrar depois outras personagens ao longo da sua demanda. E fez-me chorar muito esta obra. Pela própria história em si, e isso por si só já é motivo para apelar aqui ao coração. Mas de facto, este Oscar é apaixonante. É um personagem muito, muito, muito querido. E eu gostei muito desta obra, chorei muito, 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 principalmente no final. E agora fiquei com vontade de reler. Agora fiquei com vontade de reler esta obra. E provavelmente irei fazê-lo. Irei fazê-lo em breve. Porque fiquei aqui agora com muita vontade de voltar aqui e muito provavelmente irei emocionar-me novamente com isto aqui. E já partilhei então convosco as obras que me fizeram chorar, pelo menos aquelas que eu me lembro, porque a minha memória, enfim, vai de mal a pior, não é? Mas estas que eu vos partilhei aqui fizeram-me chorar por motivos diferentes, mas todas elas me fizeram verter algumas lágrimas. E agora peço-vos novamente para me dizerem aí tudo nos comentários quais foram ou qual foi a obra que até hoje vos fez chorar. Aquela obra que vos destruiu completamente por dentro e que vocês não conseguiram conter as lágrimas. Contem-me tudo aí nos comentários para eu não passar vergonha sozinha, ok, gente? E foi então o nosso vídeo de hoje. Como sempre, muito obrigada por terem assistido até ao fim. Despeço-me com um abraço imenso, boas leituras e nós vemo-nos no próximo vídeo.